gente, tudo bem com vocês? Voltemos, é nóis! Hoje eu venho falar sobre um assunto delicado. Filhos, sim, filhos. Duas pessoas, entre outras, mas aí, ultimamente eu ando correndo como maluca. Como vocês sabem, vocês também têm uma vida corrida, filhos, casa, essas coisas todas. E é sempre muito chato ficar me desculpando por causa do tempo. Tempo falta. Às vezes a gente precisaria que o dia tivesse 36 ou 46 horas, porque às vezes os 24 não dá, né? Mas ontem eu tava tentando responder os comentários, porque realmente faz, acho que mais de mês que eu não respondia comentários, só alguns que eu conseguia responder. E eu me sinto mal em vocês verem o vídeo, deixarem alguma dúvida, alguma pergunta e não responder vocês com a rapidez que vocês mereceriam. Então, eu ontem estava vendo alguns comentários, eu estava respondendo alguns comentários e algumas pessoas que citavam sobre filhos, sobre idioma, sobre ser bilíngue, não sei o quê, duas pessoas deixaram uma pergunta mesmo direcionada. Uma foi a Paixão Forte, que me perguntou qual era a relação dos idiomas das crianças em casa, na escola e como é que era a integração. E a outra foi a Lorena Rodrigues, sobre o convívio das mães na escola. Um assunto um bocado complicado, tá, gente? Quando você está em outro país. Se você por acaso caiu de paraquedas neste vídeo, eu vou te explicar rapidinho. Eu sou brasileira, vivo na Suíça há mais de 16 anos e tenho dois filhos pequenos, um com 6 anos e uma com 5 anos. Então eu vou responder primeiro a Lorena. Lorena, em questão das mães, o convívio das mães é um bocado complicado, tá? Eu sempre achei que o suíço não fosse um povo que discriminasse, um povo racista, pelo menos pela minha experiência trabalhando na Suíça durante muitos anos. Quando eu tive os meus filhos, e principalmente agora que o José entrou na escola, eu percebo que há sim diferença e as mães mesmo colocam uma barreira. Eu não sei se é porque eles foram criados assim, eu não sei se eles têm medo de se misturar, eu não sei se é medo da má influência, eu não sei o motivo. Muito bem. Agora que o José entrou na escola, eu percebo uma grande diferença, tá, gente? Entre a creche da Rita, que é particular, e é específica, direcionada para a dificuldade que ela tem, e a escola do governo, onde está o José. O José tá na primeira série, já aprendeu a ler e a escrever, muito bem, por sinal, posso dizer. O José houve uma evolução muito grande. Não sei se eu cheguei a falar nisso num vídeo de filhos bilíngues, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu conto mais ou menos a história do José e da Rita, que são os meus filhos. Então, assim, sim, as mães, elas têm um problema, pelo menos aqui na parte de chinesa. A gente tem que pensar que as pessoas são mais fechadas. Quase todas as mães da parte do Ticino, da parte italiana, elas são, eu não entendi ainda se elas são prepotentes, se elas são convencidas, se elas não gostam de se misturar ou são de lua. Eu ainda não sei definir pra vocês qual é o sentimento dessas mães em relação a nós, porque elas percebem logo e depois uma fala pra outra. E o caso do José é muito específico porque o José tem uma terapista que está com ele 2 horas por dia dentro da escola, junto com a professora. A classe tem 24 alunos, tem criança de tudo quanto é lugar, tem crianças com mães e pais estrangeiros. E a gente tem sempre que lembrar que a Suíça, o suíço, ele tem um padrão muito rígido de comportamento e de sociedade. Sair desse padrão para eles ou é uma grande falta de educação, falta de integração social ou até mesmo invasão na sua liberdade, no seu quadrado. Não é fácil, tá? Por mim, neste momento, não é muito fácil. Eu já pedi algumas mães, porque o José fala, mãe, chama fulano para vir em casa brincar comigo. E por azar,
todas essas mães que eu pedi que os filhos viessem aqui em casa, porque elas não deixam os filhos virem sozinhos, elas querem vir também, claro, óbvio, porque elas querem ver aonde é que o filho delas vai ser metido, eu concordo plenamente. E eu percebo, e eu vi que nenhuma delas veio até hoje. Então, sempre com a desculpa, não posso, não dá, não vai, e nunca vem. Claro que a criança, o José, ele não percebe, ele ainda não tem maturidade, ele ainda não desenvolveu a maturidade de compreensão do por que não vem. Ele simplesmente acha que não gostam dele e que ninguém é amigo dele. O que prejudica enormemente na integração dele na escola com os colegas. Agora a gente pode dizer que o José tá muito melhor. Para vocês terem uma ideia, o José no ano passado, logo nos primeiros 2 meses de escola de infância, ele se escondia debaixo da mesa. Tamanho era o sentimento que ele tinha de solidão, né? Foi feita uma bateria de exames neurológicos, exames pedagógicos, psicológicos, porque aqui na Suíça é assim, né? Uma criança que não acompanha o padrão que eles acreditam que está certo e que deve ser dentro daquela idade, o seu filho vai ser bombardeado com todos os profissionais que você nem sabia que existiam. Gente, é uma coisa muito louca e é assim, invadem a sua vida psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos, professores, todos juntos mesmo, gente. Todos juntos tentam entender por que a criança tem aquele comportamento, tá? Porque muitas vezes a violência verbal, a violência física, uma alimentação não balanceada, não tem ideia da quantidade de perguntas e conselhos que esses profissionais dão para nós, mães e pais. Em nenhum momento eles te acusam, se não tiver nada para acusar. Em nenhum momento eles dizem que a sua educação não tá boa. Eles não dizem nada disso. Estamos todos juntos para proteger aquela criança, para prepará-la para o mundo, no caso, para a escola. Prevenção. A Suíça, ela lida com prevenção. É um bocado difícil entender essas coisas se você não tá no meio do problema. Mas há alguns sinais que a criança demonstra que você, como mãe, você vai sentir e que você vai perceber ao longo da caminhada, né, da infância dessa criança, mesmo da tenra infância, que tem alguma coisa que tá errada. Não sinta vergonha, apesar de todos esses profissionais invadirem a sua vida, porque eles invadem sim. Eles perguntam sobre a sua união com o seu companheiro marido, eles perguntam se a criança foi querida. E uma coisa que eu não sabia, mas existem dados que comprovam isso, é uma coisa meio louca, mas tá comprovado e enfim. Filhos de parto cesáreo são mais agitados do que filhos de parto normal. Vocês sabiam dessa? Por favor, se alguém sabia dessa, me escreve aí, porque eu fiquei muito chocada. Eu fui um bebê que nasci de parto cesáreo, onde quase eu e a minha mãe morremos, né? E eu tive um parto cesáreo do José por escolha. O meu parto, a minha mãe sempre me contou, foi tão traumatizante, mas tão traumatizante, que eu sempre tive pavor de parto normal. Aqui eles são super humanizados, eles fazem de tudo você até o último minuto, mesmo gêmeos, o que quer que seja, mulheres acima de 40 anos, eles tentam de tudo para você escolher o parto normal. Mas aí isso é outra história, né? Então, crianças de cesárea são mais agitadas do que crianças de parto normal. Muito bem. E depois de toda essa bateria de exames, e para comprovar o quê? Para comprovar que a criança não tem um distúrbio físico nem mental. Porque, por exemplo, os sinais que você percebe no seu filho. O seu filho, logo com 2 anos, no mínimo, ele já tem que estar falando pequenas frases.
Com 3, 4 anos, a criança tem que ter a desenvoltura de um adulto com todos os erros e um vocabulário mais pobre, mas ela tem que ter essa desenvoltura de manter uma conversa. Ela já tem que ter tirado a fralda, ela já pode fazer as suas necessidades sozinha, lavar dente, tomar banho sozinha. É uma liberdade que pra mim, não conseguia dar para os meus filhos. Essa autonomia, não é nem liberdade, mas essa autonomia. Muito bem. E eu percebi uma série de coisas que realmente estava acontecendo. E pela Rita, né? E pela Rita e o José, contemporaneamente, a gente conseguiu intervir. A Rita meses mais cedo do que o José, e isso fez uma grande diferença. Voltando para as mães. Explicar isso para uma mãe que teve os filhos normal, tranquilo, e que nenhum deles tem dificuldade, fica muito difícil. Porque há uma série de fatores que fazem com que a criança não consiga desenvolver, amadurecer como as outras crianças. Então, não tendo a família perto, isso é um fator muito importante, porque a primeira integração social da criança é a família. Tio, tia, avó, avô, primo, os meus, né? E como os de muitas de vocês que estão em outros países e que se veem sozinhas criando os filhos, a gente não tem essa integração. Então, no meu caso, muitas das vezes você faz amigos meio que um parentesco, né? Amigos que as crianças veem sempre, que tem um carinho e que seja recíproco. Você percebe que a criança acaba se dando para essas pessoas e tem um vínculo, porque o vínculo família não existe, né? Não existe porque a gente não tem família aqui. Então, as mães de crianças que não têm nenhuma dificuldade, elas ficam com a pulga atrás da orelha, achando que tem alguma coisa escondida e que ninguém quer falar. Mas a professora, se a coisa é muito séria, a professora obrigatoriamente tem que informar os outros pais. A Daniela Barblan, que é a terapista do José, que vai todos os dias à escola praticamente, ela foi na reunião, ela esteve na reunião de pais, ela foi apresentada, e ela foi apresentada como a terapista do José. É claro que com o tempo e com os meses e a convivência, as crianças, como uma pessoa maravilhosa, as crianças acabam gostando, também querem estar no meio, então ela acaba fazendo o trabalho dela da integração com o José. E a administração dos sentimentos, isso tudo tem a ver, gente. É uma coisa muito complexa explicar tudo pra vocês se você não tiver um filho com uma dificuldade, no caso, integração social com a linguagem. Se você tem esse tipo de problema, não se apavore. Vá à professora da escola de infância, peça ajuda, peça ao pediatra, peça para que ele faça exames. Tudo isso é pago pelo seguro obrigatório de saúde ou pelo cantão. Não se apavore, tá? Não tenha vergonha, não se apavore, você está ajudando o seu filho. Nada mais importa. Mesmo que as mães te olhem torto, viu, Lorena? Se a mãe te olhar torto, se a mãe não quiser falar com você, dane-se. O que importa é o seu filho e a sua filha estarem bem na escola. O resto, nada mais interessa, sabe? As pessoas, a gente tem essa coisa de ser aceito pelo outro. Eu ainda hoje estava falando isso com a Daniela, que além de ser a terapista do meu filho, é a minha amiga, porque é uma pessoa, é uma senhora, é uma pessoa que eu não tenho... Sabe, eu não tenho, ela sabe a minha vida, eu abri, me contei uma série de coisas que as outras pessoas que estão dentro do grupo do José não sabem, coisas mais espirituais, coisas mais, sabe, e é sensacional, porque é aquilo que ela diz, que as pessoas se preocupam demais com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar da gente. Não interessa o que os outros vão falar de você. O que interessa é você aceitar e saber aquilo que você quer. O que o outro falou, deixou de falar, não interessa. E a paixão forte, eu já meio que respondi aquilo que você me perguntou. É um bocado complicado para algumas crianças. No meu caso, os meus filhos
têm ainda uma certa dificuldade, não vou dizer grande, porque eles já falam italiano, e o que é interessante, eles gaguejam para falar o português. É como se lá fora eles falassem o italiano e ficam meio que procurando as palavras para traduzir para o italiano. E muitas vezes o José vira e fala, mas como é que fala mesmo italiano? Mas como é que fala mesmo em português? E em casa eles tentam manter o português, mas muitas vezes, e já me disseram que isso vai acontecer com uma frequência maior, eles ficam meio que procurando a palavra, o sentido da palavra em português, porque eles só lembram em italiano e não querem falar comigo em italiano. Eu mesmo digo, filho, quer falar em italiano? Fala, não, mãe, não quero falar em português. Eu deixo livre para eles. Uma coisa muito importante que as pessoas da escola vão te dizer, diretores, professores, e os outros terapeutas mais focados e especializados vão te dizer. São duas coisas diferentes. Então, eles vão te dizer assim. As professoras, diretores e não sei o que, vão te dizer para você falar na língua em que você está, da onde você está. Se você estiver na Inglaterra para falar inglês com seu filho, se você estiver na Alemanha para falar em alemão, se você estiver na parte francesa da Suíça para você falar francês. Por quê? Que é para acelerar o processo de aprendizado da língua. Só isso. Todos os outros terapistas, os terapeutas, né? Desculpa aí, que às vezes eu me embalando com as palavras, tá vendo? Psicólogo, psiquiatra, neurologistas, que mais? Fonoaudiólogos. Essas pessoas vão te dizer para você continuar na sua língua. Por quê? Você tem que saber sempre qual é a língua que você se expressa melhor. Qual é a língua em que você passa emoção? Se por acaso você tá, sei lá, há muitos anos em algum lugar e você prefere, sei lá, o alemão ao invés do português, fale em alemão com seu filho. Vai ser bom pra você, porque você se identifica com a língua e vai passar toda a emoção que você precisa em cima dá peso às palavras, literalmente, e o seu filho vai aprender mais rápido. Vocês conseguem perceber como é que é a coisa? Então, os caras se separam e depois tem uma certa, né? Mas a senhora fala o que com eles em casa? Eu sempre falei o português. Agora que o José foi para a escola de infância o ano passado, a Rita foi também, agora eu começo a misturar tudo. E às vezes eu digo pra vocês que no final do dia eu tô com a cabeça desse tamanho, porque eu já nem sei mais o que eu tô falando. Fica parecendo uma coisa meio prepotente. Ai, eu falo tantas línguas e que eu não, gente, a sério. Você passa dentro de casa, você fala uma língua, fora de casa você fala outra. Às vezes você faz uma mistura tamanha que você fala, putz, o que eu falei? Sabe, tipo, mandar mensagem pro meu pai em italiano, mandar mensagem pra minha amiga italiana, que é italiana em português. Acontece essas coisas assim que você fica meio embaralhada. Ainda hoje mandei uma mensagem pra minha amiga, a maior explicação lá. E o que eu escrevi? Em português. Menos mal que ela entende, né, o português, porque ela falou tranquila, ela escreveu pra mim tranquila, fia. Eu entendi mais ou menos o que você quis dizer. E tipo, a língua dela é italiana, mas é uma coisa tão automática depois, gente. Não que você vai esquecer o português. Não, mas você acaba, depois de muitos anos, você acaba tendo dificuldade. E é complicado um pouco para algumas crianças. Essa coisa do bilinguismo, do trilinguismo e, sabe, administrar todas essas línguas e falar com uma coisa, outro. Não são todas as crianças que têm a facilidade. Ai, porque criança aprende rápido. Sim, criança aprende rápido. Mas vocês têm que lembrar que todas as crianças são diferentes, assim como todos nós somos diferentes. Cada um aprende de uma maneira, cada um expressa-se de uma maneira. E às vezes a criança não tá preparada para determinada coisa. E é aí onde há um conflito danado. Porque a criança sabe que precisa falar, que precisa se comunicar para conseguir, para poder ir no banheiro, para poder brincar com os coleguinhas, para pedir alguma coisa, e não consegue. Então isso é uma coisa muito louca. O meu filho, o José, se escondia debaixo da mesa.
A Rita, ela tem um caráter diferente, porque vai de caráter de cada um. A Rita não, a Rita, ela quando precisa de alguma coisa, ela precisava de alguma coisa, ela falava em português mesmo, ela não queria saber se estava entendendo, se não estava entendendo. Depois a pessoa dizia, você fala em italiano porque eu não tô te entendendo. A Rita foi meio no tranco, né? Ó, vai ou racha. O José não, José, nesse foi um processo mais tipo, vou aprender mesmo a língua. Eu não sei se eu consegui me explicar, o vídeo ficou gigante, mas, gente, isso é uma coisa muito séria, que muitas mães passam, muitas mães nem sabem, nem entendem o que tá acontecendo. Às vezes você só vai perceber esse tipo de coisa lá pra frente, quando a criança, sei lá, ter 10, 15 anos, e você... tipo, que meio que perdeu tempo, porque achou que passava, com a idade passa, é mãe, é birra, é frescura, é idade e essas coisas todas, tá? Administrar os sentimentos pra criança, que seria uma coisa natural, gradual, junto com a família, a tal integração social, a negação, o dividir, tudo isso faz parte do amadurecimento de emoções da criança. E quando a gente tá fora, é muito complicado tá sozinho. Eu recebo muitas mensagens de pessoas querendo saber como é que é viver na Suíça. Eu quero ir pra Suíça porque não tem violência, porque ganha bem, porque tem uma vida assim, porque vocês são todas arrogantes, porque vocês fazem videocomprinhas toda hora e não sei o que lá. Só que esse, gente, é o outro lado de todo esse, talvez, bem-estar e tranquilidade e segurança que a gente tem. É estar longe da família e ver e saber que o seu filho tem parentes, mas que, infelizmente, ele não vai poder conviver com esses parentes e vai entender a ligação de família. O que vai acontecer, gente? Talvez cresçam frios, como suíços. Vocês veem que às vezes as coisas acontecem, as pessoas são de alguma maneira que a gente não pode julgar. Porque você não sabe lá para trás o que foi que aconteceu, o porquê que a pessoa chegou nesse ponto. Então, não fiquem achando que é tudo lindo, maravilhoso e que a gente gasta e a gente tem dinheiro. Há o lado negro, há o lado solitário, há as desvantagens. Sim, existe a desvantagem. Com certeza. Não só os meus filhos, mas os filhos de outras mães que têm a mesma dificuldade, se morassem no seu país, com certeza não teriam essa dificuldade. Porque seriam integrados com a família, posteriormente integrados na escola, saberia como é integrar-se, como é estar, como é dividir, como são as regras para estar em sociedade. E esse é o ponto mais negativo de tudo, né? Porque não sou eu que consigo administrar esse sentimento e que entendo como as coisas são. É uma criança, são crianças que têm 4, 5, 6 anos, que muitas vezes são colocadas de lado pelos outros colegas, porque não consegue falar, não consegue se expressar, às vezes chuta, morde, bate, mas não para machucar, mas para se fazer ver, tipo, eu tô aqui, por que ninguém brinca comigo? Para nós isso pode parecer uma coisa muito besta, mas para criança é uma frustração muito grande, né? Não ser aceito. Vocês conseguem perceber que essa coisa da aceitação vem desde pequeno? É tão difícil aceitar o outro como ele é. É tão revoltante entender ou perceber que o outro é diferente de mim e que ele não pode e que eu não posso julgá-lo. Simplesmente eu tenho que respeitá-lo pela maneira que ele é. Eu me emociono, gente, muito, porque são meus filhos,
porque eu sei que não são só eles, porque eu sei que muitas crianças passam pelo mesmo, são colocadas de lado pelas dificuldades que têm, e os meus somente são dificuldades interpessoais, não é nenhuma dificuldade física nem mental. E eu fico imaginando uma mãe que tenha um filho um pouco mais com alguma, né, uma coisa mais específica, como autismo, síndrome de Down, paralisia. É duro você ver seu filho excluído, é duro você ver que as outras crianças olham de uma maneira diferente, é duro você ver que as mães e os pais, que são adultos e deveriam compreender, olham com aquele desdém, aquele olhar acusador. É complicado. A gente não pode se deixar fazer de vítima, porque senão a gente não vive. E a gente não pode ajudar quem a gente mais ama, que são os nossos filhos. Então, bola pra frente. Chorou, chorou. Passou. Agora a gente, né, um dia após o outro, com calma e tranquilidade. A Rita, ela tá numa escola, um instituto particular de logopedia, de fonoaudiologia. Então, o problema específico de linguagem da Rita, ela tá no lugar certo. É o único do cantão do Ticino. Muitas crianças gostariam de vir pra cá. São crianças que estão em outras cidades, longes, e que não podem vir pra cá. Então, foi uma bênção grande mesmo, dos céus, do Senhor, da Rita conseguir nós morarmos perto e ela poder usufruir das professoras e de todo o acompanhamento que ela tem ali. Já com a Rita, eu vejo que tem uma diferença em relação ao José. Por quê? Porque todas as mães que estão ali estão no mesmo barco. Os nossos filhos têm a mesma dificuldade. E nós sabemos porque nos é ensinado a integração. Então, se as crianças se afeiçoam entre elas, a gente tenta se unir, tenta se encontrar, tenta tomar um café e levar eles no parque. Por exemplo, a Rita, na segunda-feira, vai na casa da Júlia, que é uma menininha que tá lá, mais ou menos na mesma idade da Rita, e elas são muito unidas. Na escola de infância da Rita, são apenas uma classe de escola de infância, né? Com 6 crianças. Então, 3 são crianças pequeninas, com mais ou menos 3 anos, e outras 3 é a Rita, a Júlia e o Roberto, que tem mais ou menos a mesma idade. Então, a Rita e o Roberto vão para a primeira série. Então, nós mães sabemos qual é a dificuldade das crianças, nos é explicado, então a gente tenta participar das reuniões, participar das atividades, e a gente conversa, a gente brinca, troca mensagem, e isso é muito legal, porque estamos todos ali pro mesmo, né? A ver os nossos filhos terem maior capacidade e poder seguir em frente. E eu vejo essa diferença grande quando você coloca uma criança com uma dificuldade no meio de outras que aparentemente são normais, não tem nenhuma dificuldade, que tá tudo bem. Então, aquela que tem a dificuldade se sobressai. Isso não quer dizer que não tenham crianças com outros tipos de dificuldade, porque eu sei que tem. Tem, por exemplo, uma criança na classe do José que tem 7 anos completos e ela não consegue escrever, ela não consegue fazer continhas simples de matemática, ela tá tendo muita dificuldade e é assim, é o que a mãe falou um pouco envergonhada pra mim no outro dia, toda a dificuldade que eu não tive com o meu primeiro filho eu tô tendo com a minha filha, e é assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como me comportar, eu não sei se brigo, se grito, se xingo, se bato, se dou castigo, e eu falei pra ela, tranquila, relaxa, quanto mais desesperada você ficar, mais desesperada a sua filha também vai ficar, porque nessa idade com 7 anos ela já entende, e ela já não quer ir pra escola. Então, tipo, os outros, com certeza, as crianças são meio cruéis, tá, gente? Elas são na lata. E o suíço é na lata, né? Ele, o que tem que falar, ele fala sem peso nem medida.
E você fica meio assustada. Como essa pessoa falou assim comigo? Não leva a peito. É porque eles são assim. Tush, né? O tapa na cara vai mesmo reto, direto. Se for pra você, é pra você. Não manda recado. Essa maneira de ser, às vezes, pra nós que nos sentimos um pouco carentes, isso choca muito, isso assusta, né? Mas eu vejo bem a diferença entre a Rita e o José. E creio, se eu não estiver enganada, a Rita continuará nesse instituto de fonoaudiologia, porque não é só uma questão de não saber falar, gente, não é isso. É mesmo que há vários passos até que as palavras saiam, por aquilo que eles me explicaram. Primeiro de tudo, você tem a audição, você tem que ouvir. E muitas vezes eles descobrem crianças que têm problema de audição. Então, por isso que às vezes a criança não fala direito, a criança não consegue falar mesmo a palavra corretamente, a criança é desatenta. Então, claro que os meus filhos fizeram um exame muito minucioso em todo o sistema auditivo, né? Primeiro de tudo, a criança tem que ouvir. A criança ouviu muito bem, então ela vai processar na cabecinha dela e depois ela vai compreender. E depois de compreender é que vai sair, né, a fala, vai sair o vocabulário. E ela com isso vai aprendendo vocabulário e cada vez mais vai, né, colocando pra fora aquilo que ela aprendeu. Eu não sou especialista, tá, gente? Em nenhum momento eu quero dizer que sei tudo. Mas, em relação a dificuldades linguísticas e de integração social, eu aprendi com o que os profissionais me disseram. Quem é fonoaudiólogo aí, não sei se eu vou estar errado ou falando besteira, mas foi aquilo que o neuropediatra, Dr. Ramelli, de Bellinzona, que é um grande especialista aqui na Suíça mesmo, todo mundo conhece o cara é danado e, né, danado de bom, capacitado, e foi isso que ele me explicou. Então, tipo, a Rita fez exame com esse cara e ele detecta mais crianças com autismo. Porque, né, os graus de autismo são de variados, eu não vou falar muito porque eu não entendo disso. E ele falou que o problema da Rita era a compreensão. Ela não compreendia o que estavam falando pra ela. Dependendo da maneira que você falar com a Rita, ou dependendo da entonação da voz, ela entende ou não entende. E muitas vezes eu já peguei falando em português com ela, explicando alguma coisa, ou falando pra ela que não pode, não sei o que e tal, e ela fica olhando pra mim, tipo, meio que assustada. E aí eu falei, peraí, essa menina não tá entendendo o que eu tô falando. Eu falei exatamente a mesma coisa em italiano. Ela virou-se pra mim, mamma, adesso ho capito. Mãe, agora eu entendi. Então, quer dizer, como também disseram muitos especialistas, essa segunda língua que está sendo, né, colocada para eles quase como uma osmose que eles têm que aprender, vai entrar de tal maneira que eles vão ter dificuldade de se expressar em português. No nosso caso, em português. Então, não pressionar o seu filho. Não, comigo você fala, deixa a criança falar. O que importa, ela é ouvir e compreender. Você vê que ela tá meio assim, é porque ela não te entendeu. Então, muda a língua, que talvez na outra língua ela entenda. Eu tenho uma amiga, que a filha dela, quando era pequenininha, tava tirando a fralda, ela não sabia falar em português, mãe, quero fazer xixi. Então, a menininha fazia xixi pelas pernas abaixo, na rua, em casa, era uma vergonha, ela brigava, xingava, não sei o quê. Depois de um tempo, e na escola isso não acontecia. Então, a mãe falou, peraí, tem alguma coisa errada. E aí, uma vez, ela se tocou e falou pra ela, a menininha em italiano, filha, vai fare la pipì. E a menina saiu correndo desesperada no banheiro. Então, quer dizer, a criança, ela sabe a nossa língua, né? A nossa língua que é aquela que a gente fala com elas, a nossa língua mãe, como eles chamam, língua madre, né? Língua mãe. Mas, às vezes, aquela segunda, ou terceira, ou quarta língua entra de uma tal maneira que ela se esquece da outra e só sabe se expressar naquela. E você, com a ânsia de querer ajudar, mas já embaralhando tudo, você acaba brigando com a criança e a criança acaba ficando com medo, tipo, mas que raio de língua é que eu tenho que falar com esse povo pra esse povo não entender? Então, pega leve. Pega leve com a criançada. Pega leve porque não é assim, né? Eu sei disso porque eu fiz isso muitas vezes com o José e com a Rita. E eu tava fazendo tudo errado. Então,
serve de alguma coisa esses especialistas todos. Senão não tinha lógica ter essa gente toda, né? Invadindo a nossa vida. Mas não é fácil não, gente. E este é, com certeza, um lado negativo de quem imigra, vai para outro país, tentar uma vida socioeconômica melhor, com poder de compra, com estabilidade, segurança, proteção, saúde. Mas não pensem que tudo isso não tem o seu dar lá da cá, porque tem. E esse é um deles. Viver, crescer, longe das pessoas que você ama, que te conhecem, e que seus filhos poderiam participar, infelizmente não participam. Muitos dirão, ai, mas a culpa é sua e foi você que escolheu. Sim, fui eu que escolhi. Mas eu penso e espero principalmente que isso seja um passo na formação deles e que eles, no futuro, quando enfrentarem outros problemas que com certeza virão, a gente vai pegar esse como exemplo e falar, você não compreendia, você não sabia o que estava acontecendo e mesmo assim você venceu. Então, este problema não é um problema tão grande assim. Porque acho que o único problema maior que existe nesse mundo é a morte, né, gente? E a gente não deseja isso pra ninguém. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi mesmo direcionado para mães que estão aqui na Suíça, que têm seus filhos ou em outro lugar, e que percebem alguma dificuldade, tá? Se alguém quiser me mandar mensagem em privado, e-mail, pode mandar, eu indico como fazer, não se preocupe, não tenha vergonha, tá? Um beijo muito grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!